Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar com vocês novamente para aprendermos a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Jardim Horizonte Azul. Nossa igreja está situada no Jardim Horizonte Azul, na rua Vilfredo Pareto, número 168. Né? Você pegando a M. Boimirim, a estrada M. Boimirim, sentido Embu-Guaçu, ao final dela, você vai chegar na Rua dos Funcionários Públicos e até o final você chegará na nossa igreja. Você é muito bem-vindo, né, para os cultos presenciais, sempre aos domingos, das 9 da manhã. Né? E, por enquanto, nessa época de pandemia, estamos fazendo não somente a nossa EBD, mas também outros trabalhos da nossa igreja, né, outros eventos de modo virtual. Você é convidado a participar aqui pelo nosso canal no YouTube. Por isso, eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o like aí e também ative o sininho para que você receba a informação dessas programações que nós faremos ao longo do ano, como foi feito até aqui. Vamos orar para a gente poder aprender um pouco mais da escatologia contida no Apocalipse, dando sequência ao que nós já estamos fazendo há alguns domingos. Pai soberano, te louvamos por este momento em que iremos aprender a tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra e entender, Senhor, o que ela nos transmitirá nesta tarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na lição passada, nós encerramos sobre a questão da grande tribulação. Falamos um pouquinho de como interpretar o Apocalipse, como compreender os temas do Apocalipse, e para isso nós precisamos discernir sobre como interpretar o Apocalipse, como compreender, né, os temas contidos nessa carta, como entendê-los de forma correta, sem cometer desvios teológicos, né? Mas compreendendo de forma correta o que a Bíblia, então, nos apresenta. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Né? Nós estamos usando, como eu disse na lição passada, e digo sempre, né? Nós estamos usando a revista do reverendo Leandro Antônio de Lima, As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2. Nós usamos o volume 1 no primeiro semestre do ano de 2020, né, onde nós falamos sobre bibliologia, teontologia, cristologia e antropologia. Então, nós estudamos sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo e sobre o homem. E no segundo volume, nós estudamos sobre soteriologia, sobre a salvação, sobre pneumatologia, sobre a pessoa do Espírito Santo, estudamos sobre eclesiologia, sobre governo da igreja, tudo aquilo que se refere à igreja de Cristo, e, por fim, escatologia sobre os acontecimentos finais, a doutrina sobre os acontecimentos finais. Bom, nessa lição de hoje, nós estudaremos o restante final da nossa revista, né, que vai da lição 29 a 32, onde estudaremos o milênio, a ressurreição final, o dia do juízo e o destino eterno dos homens. E para compreender estes temas, né, e não somente esses temas, mas também outros temas contidos no livro do Apocalipse, e também de uma certa forma, como toda a Bíblia, precisamos então ter uma linha de interpretação, uma linha de interpretação da Bíblia. Para o livro do Apocalipse, precisamos entender que há uma estrutura contida no Apocalipse. Por quê? Porque há uma dificuldade de se chegar num consenso, né? E há dados, há informações que precisam ser observados por aquele que esteja, o que vai ler, o que vai interpretar o Apocalipse. Mas uma coisa é correta, porque todos os teólogos, né, ou a grande parte dos teólogos, dos estudiosos do Apocalipse, eles afirmam, concordam e admitem que o livro ele tem uma ênfase muito forte em torno do número 7. Isso pode ser visto claramente dos capítulos 2 até o capítulo 22, por exemplo, sobre 7 igrejas, que vai do capítulo 2 ao 3, 7 selos, capítulo 6 e capítulo 8, né, do 1 ao 6, 7 trombetas, que vai do capítulo 8, do 7 ao 9, e também do 21, até o capítulo 11, do 15 ao 19.
Sete taças, capítulo 16. Sete espíritos, né? Capítulo 1, versículo 4 e capítulo 4, versículo 5. Sete bem-aventuranças, capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6 e capítulo 22, versículo 7 ao 14. Então, há um consenso aí entre os teólogos de afirmar, né, que há uma ênfase muito grande no número 7, não por acaso. Bom, também há no Apocalipse, precisamos fazer aí essa introdução, porque o Apocalipse, ele é com certeza, né, e quase que todos os teólogos concordam com isso, ou pelo menos a grande parte, que é o livro que mais abusos tem sofrido no decorrer da história, né? E como decorrência, é o livro que tem despertado reações sempre das mais antagônicas possíveis, né? Então, é um livro que ele causa muita polêmica, sofre muito abuso pelas linhas de interpretações, que às vezes são linhas de interpretações muito complicadas e ofensiva à teologia, e há e existe reações diversas, antagônicas, desde de reações de pessoas que têm medo, né, criam medo excessivo de ler o Apocalipse, como aqueles que se apaixonam e se encantam pelo livro do Apocalipse. Né? Como eu disse, aqueles que amam o livro por causa do seu conteúdo, da beleza, das imagens fortes que vão vindo à mente do leitor ao passo que ele vai lendo, capítulo por capítulo, né, o livro ou a carta do Apocalipse. Por outro lado, como eu disse, né, tem aqueles que criam uma escatofobia, medo, né, ou pavor, pânico do livro por não compreender, né, essa carta, e também devido aos estudos ou sermões que ouviram, né, e que foram, de certa forma, transmitida e que nessa transmissão revelou-se uma perspectiva de análise totalmente equivocada, né? Nós vamos ver isso. Bom, por fim, precisamos entender para quem o livro foi escrito e para quando, e quando. Então, é uma pergunta que o leitor deve se fazer quando vai estudar o livro ou a carta do Apocalipse. Para quem foi escrito e quando foi escrito. Porque senão você vai fazer uma linha de interpretação equivocada e vai tirar ideias equivocadas, vai ter ideias equivocadas do livro e vai, então, entrar em uma interpretação muito complicada. Bom, precisamos entender que o Apocalipse é um livro pastoral escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, região hoje nós chamamos de Turquia, né, o que nós conhecemos pela Turquia. Este dado é muito importante, por quê? Pois mostra que o livro não é um documento que caiu do céu, né? Que João estava lá e de repente caiu do céu. Não é algo atemporal, não é algo fora do tempo, né? E para entender o Apocalipse, precisamos compreender, primeiramente, a mensagem que tinha para seus destinatários, né? O capítulo 2 e 3 mostram-nos os problemas que essas comunidades passavam e o que justifica o envio do livro para elas. Então, o livro foi escrito para os crentes do primeiro século, né, para as 7 igrejas da Ásia Menor, né, conhecida como a atual Turquia, foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, né? Alguns dizem, variam a data entre 90 e 100 depois de Cristo. Então, isso é muito importante, essa informação. Então, ele foi escrito para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, e foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Tá? Bom, compreendendo essa estrutura, compreendendo a dificuldade que é de se estudar o Apocalipse, e quem o escreveu, e para quem o escreveu, e quando escreveu, nós podemos, então, agora, sempre respeitando o que eu disse na aula passada, as linhas de interpretação, lembra? Tem a linha preterista, a linha futurista e a linha histórica, né? Tem aí os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, né, e os pós-tribulacionistas, tem os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas. Então, para isso, precisamos entender sobre o milênio. Primeiro, quando nós olhamos para o milênio, precisamos entender que existem 3 linhas de interpretação sobre este tema. Então, em primeiro lugar, meu irmão, não existe algo
cravado, né? Que posso dizer assim, este é e os demais não, tá? Existem umas linhas aqui, né, dessas que nós vamos apresentar, que não há, não há, não há sustentabilidade escriturística para defender esta linha. Outras a gente discorda, mas há relevância, né? Há como defendê-las aí, né? Ou há coisas boas nelas que possamos, então, que se possa defendê-la, tá? Nós temos aí, eu disse três, porque a primeira, ela se divide em duas, tá? Então, mas nós entendemos que é a mesma, tá? Ela só tem uma percepção diferente, um pouco mais abrangente. Mas, por exemplo, nós temos aí o pré-milenismo, que acredita que o milênio deve ser entendido de forma literal, ou seja, 1000 anos exatamente, e que esses 1000 anos literais acontecerão logo após a segunda vinda de Cristo. Então, Cristo vem, arrebata a sua igreja, né? A terra fica sem a igreja, de forma literal, né? Começa-se períodos de tribulação e grande tribulação real, em que a igreja não está, e aí vem, após isso, Cristo vem, né? Derrota os seus inimigos, né? Nessa primeira batalha, e aí se instala de forma literal 1000 anos de paz, tá? Esse é o pré-milenismo histórico que nós chamamos. Dentro do pré-milenismo, existe então essas duas divisões: o histórico, que basicamente é esse que nós falamos, e existe o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Essa defesa, essa linha, né, é a mais comum das interpretações do livro do Apocalipse. Você, de certo, já assistiu Deixados para Trás, o Apocalipse, já leu os livros, né, de linhas, em que falam do arrebatamento de forma secreta, de um milênio literal. Então, essa linha, né, é a linha dispensacionalista, que é a mais comum, apresentada aí pelos filmes de Hollywood e pela maioria dos livros em que narram o milênio de forma literal, né? Então, essa linha dispensacionalista, né, ela é uma posição que foi formulada no século XIX, por volta de 1830. Ela foi popularizada no século XX por meio dos escritos de um teólogo chamado Scofield, né? Ele lançou uma Bíblia, né, com seus comentários, né, com referências aí, por volta do século de 1912, né? E então ele defende aí a interpretação plena e literal à Bíblia. Ele entende que a Bíblia deve ser entendida, interpretada de forma plena e literal. E dentro dessa defesa do milênio, eles professam, principalmente, essa tese é defendida, né, principalmente por aqueles que compreendem um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação, né, que aí são 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. E tem aí alguns que são pós-tribulacionistas, mas a maioria é pré-tribulacionista. O dispensacionalismo, né, na verdade, historicamente, ele começa por volta do século XIV para século XV, com um padre católico chamado Manuel Lacunza. Foi o primeiro a defender, né, essa linha, né, que depois iria receber o nome de dispensacionalista, mas Padre Manuel Lacunza é o primeiro a defender o milênio de forma literal, e defender essa segunda vinda de Cristo, ou até uma terceira vinda, né, um arrebatamento em duas fases, período de tribulação e grande tribulação sem a igreja, de forma também literal, com todas aquelas catástrofes acontecendo, tá? Então, basicamente isso resumo aí. Nós temos aí a segunda linha, né, de interpretação sobre o milênio, que é o amilenismo, que ele advoga, né, que o milênio já começou e que é apenas um símbolo do reino espiritual de Cristo. Segundo os teólogos amilenistas, não se deve aguardar um tempo áureo em que as promessas alusivas ao milênio se cumpram de forma literal. Bom, o reverendo Leandro diz, né, sobre isso na sua revista. Ele diz que
no momento da vinda de Jesus, ele estabelecerá um reino de 1000 anos, né? Ou reino eterno, né? Esse assunto divide os cristãos, como nós estamos vendo aí. Nenhum assunto é tão controvertido quanto esse, e nenhum texto causa mais discussão do que o Apocalipse 20, dos versículos 1 ao 10. Né? Há uma controvérsia sobre esse assunto, né, que talvez não conseguimos achar duas pessoas que pensem igual sobre essa questão, e é verdade. Se você pegar aí 2, 3 cristãos, vocês vão ver que eles pensam totalmente diferente. Uns vão ser amilenistas, outros pós-milenistas, outros pré-milenistas históricos e outros pré-milenistas dispensacionalistas, né? E nós temos aí a terceira linha de interpretação, que é o pós-milenismo, que crê que o milênio começou com a ascensão e entronização de Cristo e que vai alcançar o seu ápice antes da volta de Cristo, culminando então com a conversão ou com a conversão de todas as nações. Nós dissemos na aula passada, né, ou lembramos, que o pós-milenismo ele tem nomes fantásticos que defendiam ele, né, que defenderam essa ideia, porém perdeu muita força com as grandes guerras, com as duas grandes guerras, né, e todas as catástrofes que foram surgindo ao longo dos anos, né. Perdeu muita força porque o mundo não se tornou um mundo cristão, mas um mundo anticristão, um mundo hostil ao evangelho, então caiu um pouco em descredibilidade o pós-milenismo. Mas a pergunta é, quem está com a razão? Né? Quem é que está com a razão sobre sobre o milênio, sobre essas linhas, né? Então, para a gente sintetizar aí, para vocês entenderem bem claro, né? Isso, eu não sei se está cobrindo aqui a imagem, o desenho, mas aqui uma comparação bem clara, né? Dessas linhas, né? Nós vemos aqui a primeira, pré-milenismo, né? Que é um pré-milenismo pós-tribulacionismo, né? Você vê que começa a grande tribulação, Cristo vem, inaugura o milênio e por fim tem o juízo final. Já no pré-milenismo, pré-tribulacionismo, né, que seria o dispensacional, tem a segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo com a igreja, que seria uma terceira vinda, né? O milênio e, por fim, o juízo final. Na pós-mileranismo, né? Nós temos aí o milênio de Cristo, a segunda vinda e, enfim, o juízo final. E, por fim, o amilenismo, né? Ele entende que o milênio começou na cruz, né? É simbólico. A segunda vinda de Cristo vem, então, após o fim do milênio, e aí o juízo final, né? Para julgar os vivos e os mortos, né? Então, são linhas que destoam aí. Ainda sobre isso, né, podemos compreender sobre o pré-milenismo dispensacionalista que ele se parece muito com o pré-milenismo histórico, em sua expectativa por um milênio literal e futuro. Isso é importante, tá? Porque, embora eles diferem um pouquinho, mas eles têm a mesma ideia, que a ideia do milênio literal, né? O dispensacionalismo ele se distingue pelo menos do histórico, né? Na questão das duas vindas de Cristo, né? De Jesus. A primeira vinda para o arrebatamento dos salvos, a segunda vinda para os 7 anos de tribulação. Então, a diferença aí do pré-milenismo dispensacionalismo é que ele concorda com o pré-milenismo histórico na questão dos 1000 anos literais, mas ele destoa aí na questão de que Cristo vem primeiro para arrebatar a igreja e depois ele vem primeiro para arrebatar os salvos e depois, numa segunda vinda, para estabelecer o milênio. Tá? Então, aí que ele destoa um pouquinho. Bom, após isso, após o milênio, todos eles concordam, né? Seja o milênio defendido por qualquer uma das linhas, defende o aprisionamento de Satanás. E aí também tem as discordâncias, né? De como isso se ocorre, né? Os pré-milenistas eles entendem que o milênio, a prisão de Satanás é real, tá? De fato, ele será preso de forma real, tá? Ele será acorrentado, tá? De forma real, de forma literal, tá?
Só que as Escrituras nos informam, né, explicitamente que Cristo prendeu Satanás durante o seu ministério no século passado, tá? No primeiro século, na verdade, né? E em resposta às acusações que ele estava exorcizando o demônio pelo poder de Satanás. O Senhor respondeu àqueles que o acusavam de expulsar, né, os demônios pelo espírito de Beelzebul. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. A ascensão de Cristo ao reino de Deus implicou exercer seu poder sobre o reino de Satanás. Ele arrebatou os homens e as mulheres do controle de Satanás. Visto que ainda estamos no milênio, Cristo atualmente continua despojando a casa de Satanás, pregando o evangelho que salva as pessoas da escuridão e as transporta para o reino do seu amor. Então, o amilenismo, ele vai se diferenciar das demais correntes, porque ele entende que o milênio ele já está, né? Então Satanás já foi amarrado, já foi preso, né? Satanás não pode mais enganar as nações, porque na cruz Cristo venceu o dragão, venceu a serpente, e então Cristo cumpriu essa fala, né? Cristo diz: se realmente eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a você. Pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a vocês. Então, Cristo, ele aprisionou já Satanás. Para as demais correntes, Cristo ainda aprisionará Satanás. Então, nós entendemos que Satanás já está preso, já está acorrentado, tá? Aguardando somente a sua sentença, entendeu? Somente a sua sentença. Bom, após isso, então, ele será solto, enganará as nações, né? Novamente, com seu discurso, e então nós teremos aí, depois desses eventos, teremos, bom, antes disso, perdão, meus irmãos, antes disso, deixa eu ler aqui o que o reverendo colocou na revista, para aqueles que têm a revista da nossa congregação. O texto de Apocalipse 20, do 1 ao 3, descreve o aprisionamento de Satanás. O texto diz: então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele assegurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não enganasse mais as nações até que se completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, com isso, nós devemos lembrar, primeiro, né? Primeiramente, devemos lembrar que esse texto foi escrito para os cristãos do primeiro século, tá? Lembra? Por isso que eu falei, para quem foi escrito e quando foi escrito. O que isso significava para eles? Significava que as coisas não eram parecidas, que não eram como pareciam ser, né? Não eram tão visíveis quanto pareciam ser. Enquanto os cristãos morriam diariamente nos círculos dos anfiteatros romanos, parecia que Satanás estava vencendo, mas o apóstolo João escreve esta carta para mostrar para aqueles crentes que não eram bem assim. As coisas não eram como pareciam ser. Embora crentes morriam, né, enforcados, decapitados, transpassados ao meio, parecia que Satanás estava vencendo, as coisas não eram bem assim, porque Satanás seria então amarrado, estava preso, né, para não mais enganar as nações. Bom, para entendermos o significado do Apocalipse do 20, do 1 ao 3, precisamos voltar ao ministério de Jesus, como nós fizemos nessa primeira fala, né? Onde Jesus sofre essa acusação dos fariseus, né? E que ele expulsava por espírito de Beelzebul, e Jesus disse isso, né? Se eu expulso pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou. E então Jesus diz: como é que alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, né? E então saquear. E a palavra amarrar nesse texto de Mateus 12 é exatamente a mesma na língua grega usada neste capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 2. Para assegurar, né, para amarrar, segurar. Essa tarefa de amarrar ou segurar Satanás começou na primeira vinda de Jesus, quando Jesus enviou, então, os seus 70 discípulos para pregar o evangelho. Eles voltaram radiantes, porque até os demônios lhe eram submissos, né?
Então, Jesus prendeu a serpente, prendeu Satanás, amarrou Satanás, e ele, então, agora não tem mais poder de parar a igreja, ele não pode mais impedir o avanço do evangelho, ele não pode mais impedir que o evangelho seja anunciado aos quatro cantos deste mundo, porque ele está preso, né? Não tem mais o poder de impedir o evangelho. Mesmo que aqueles irmãos do primeiro século talvez tivessem essa visão por causa das mortes, dos mártires que morriam, né? E ao longo desses 2000 anos, né? Parece que Satanás tem esse poder de parar a igreja, mas não tem. A igreja continuará avante, continuará pregando o evangelho, porque aquele que impedia o evangelho de chegar às nações foi amarrado por Jesus Cristo no seu ministério, na sua primeira vinda. Bom, a ressurreição final, meus irmãos, é importante para compreender a ressurreição final. É importante a gente entender que há diversas filosofias e religiões que apresentam essa perspectiva, né, sobre a ressurreição final e apresentam isso de forma totalmente diferente sobre a vida, sobre o futuro dos seres humanos, né, desde a espírita até a reformada. O ateísmo é pontual. A vida de uma pessoa é um pequeno ponto finito e uma história de bilhões de anos. É isso que o ateísmo diz sobre a vida do ser humano. As religiões que defendem alguma noção de reencarnação são circulares. A vida de uma pessoa é um dos inúmeros ciclos em que volta em formas diferentes, seja humanas ou animais, isso defendido pelo espiritismo kardecista. Tá? O cristianismo ele é linear, porque ele entende que depois dessa vida, a mesma pessoa será ressuscitada e existirá eternamente. Tá? Aquela pessoa, o Samuel, quando ele morrer, ele vai ressuscitar sendo Samuel, né? E viverá eternamente. São doutrinas totalmente diferentes que afetam o procedimento de cada pessoa conforme a sua crença. Então, se uma pessoa é ateísta, ela vai acreditar que ela é um ponto finito, né? Tem um ponto final dentro de um ciclo de bilhões de pessoas, né? Ou de bilhões de anos. O espiritismo vai entender que é uma reencarnação, um ciclo que nunca tem fim, porque a pessoa volta, né, num corpo de outra, volta num outro corpo humano, ou num animal, ou de alguma outra coisa, tá? O cristianismo não, ele é linear, né? Ele defende que a pessoa ressuscitará e vai existir para sempre. Todos aqueles que colocam sua confiança em Cristo Jesus, ou colocaram, né, sua confiança em Cristo Jesus durante a era da igreja e morreram antes de Jesus Cristo, antes de Jesus voltar, vão ser ressuscitadas no arrebatamento. A era da igreja começou no dia do Pentecoste e terminará quando Cristo voltar para levar os crentes de volta ao céu com ele. João 14 diz isso, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e preparar, voltarei para levar vocês para onde quer que eu vá. O apóstolo Paulo explicou que nem todos os cristãos morrerão, mas todos serão transformados, ou seja, receberão novos corpos na ressurreição. Alguns sem ter que morrer. De fato, alguns não morrerão, eles serão transformados, serão glorificados com o seu corpo mortal, né? Seu corpo mortal sofrerá a glorificação em vida, né? Enquanto os mortos sofrerão a glorificação também, ressuscitarão e serão, então, glorificados. Os cristãos que estão vivos e aqueles que já morreram serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estarão com ele para sempre. Tá? Bom, isso é muito importante, meus irmãos, entender que a situação dos mortos, né, ela é muito importante a partir da crença da pessoa, que tipo de crença ela tem. Por isso que o cristianismo é a melhor proposta. O cristianismo, ele tem a proposta melhor, né, e mais lógica, porque apresentam, então, o quê? A ressurreição da mesma pessoa, e não como algo finito, morreu, acabou, né? Ou a pessoa morre, fica tranquila porque ela voltará, né? Como casos de pessoas que acham que um animal que está ali é alguém que reencarnou, então pega aquele animal e trata como se fosse a pessoa que já morreu, né? Ou então aqueles que dizem, morreu, acabou, segue a vida. Não é assim. O cristianismo ele tem a melhor proposta para que possamos entender de fato a ressurreição. Bom, outro tema importantíssimo no Apocalipse é o dia do juízo, né? O dia do juízo para um mundo em que
parece que não vale nada a pena lutar para ser justo, né? Nós vivemos num mundo em que parece que não vale a pena lutar para ser justo. Nós vemos isso, principalmente no nosso país, né? Neste momento político conturbado que estamos, parece que não vale a pena a gente lutar para ser justo. Podemos ver isso em Malaquias 3,18, ou então na Teologia dos Amigos de Jó, né? O fato é que há coisas entre o céu e a terra do que as concupiscências imediatas dos nossos atos, né? A Bíblia diz isso. Também devemos entender o fato é que é impossível que uma pessoa receba em vida todo o mal que merece ou mesmo o bem, tá? É impossível, né? Muitos, embora nós, em certo caso, em alguns casos, gostaríamos que uma pessoa recebesse em vida todo o mal que ela praticou, que ela fosse punida em vida, né? Pelas todas as mazelas cometidas, mas é impossível isso, porque o que aguarda essas pessoas, o juízo dos ímpios, está reservado o inferno, né? O estado eterno deles é o lago de fogo. Então, ela não vai receber em vida todo o mal que ela fez, e nem mesmo os justos receberão todo o bem aqui, porque a eles está reservado ainda após a morte, né? O estado eterno com Deus vivendo no paraíso eterno. Há aproximadamente 50 referências do juízo final no Novo Testamento. E isso já é suficiente para demonstrar que esse é um dos temas mais importantes da Bíblia. Embora muitos não queiram falar sobre o inferno, né? E nós vamos falar daqui a pouco, é uma realidade das Escrituras, tá? Não tem como negar isso. Segundo a Escritura, haverá um dia em que Deus se sentará no tribunal e julgará todas as pessoas e tudo isso e tudo que foi feito neste mundo, né? Porque a Bíblia diz que a ele foi dado um nome, né? Que está acima de todos os nomes, em que todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que ele é o Senhor, tá? E ele julgará, então. Ele veio, né? Morreu numa cruz, nos substituiu para nos salvar. Então, ele foi o Salvador, é o Salvador, mas um dia também ele será o juiz e julgará todas as pessoas, os ímpios e os justos. A existência deste dia de juízo é a única certeza, meus irmãos, que nós temos de que vale a pena servir ao Senhor. Então, o dia do juízo, ele dá ao cristão uma tranquilidade, uma certeza de que vale a pena servir a Deus, porque haverá um tribunal justo. Embora nós, brasileiros, não confiemos nos tribunais, né? Nós não temos poderes executivos, legislativos, né? Judiciários que nos dê tranquilidade, né? Não vemos clareza nos seus julgamentos, não vemos honestidade nem justiça nos seus julgamentos, ficamos indignados porque os bandidos são soltos e os justos são presos, né? Para um país em que vê isso, em que vê bandidos sendo soltos e pessoas justas sendo presas, nós ficamos tristes, né? Ficamos aborrecidos, mas para o cristão a única certeza que ele tem é que haverá um julgamento justo um dia, onde o ímpio será condenado e o justo será abençoado. Bom, esse dia, né, as ovelhas serão separadas dos cabritos, né? Uma das mensagens bíblicas do juízo é a separação das ovelhas dos cabritos, tá? Essa imagem nos ensina, tá? Primeiro, que o Filho do Homem se assenta no trono de glória, ele é juiz, tá? Segundo, ele reúne todas as nações diante dele para julgamento. Terceiro, como juiz, ele separa as nações, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Quarto, existe um reino preparado para as ovelhas. Quinto, existe um lugar de punição preparado para os cabritos. Tá? E é interessante que a salvação é condenação, tá? É interessante que a salvação e condenação dependem daquilo que a pessoa tiver feito em relação a Jesus. Se ela confiou em Jesus, ela se entregou a Jesus, ela será salva. Se ela rejeitou a Cristo, se ela negou a Cristo, ela será condenada. Então, a condenação ou a salvação passa pelo que a pessoa por aquilo que a pessoa a sua atitude diante de Cristo, né? O que ela fez, né? Ou o que essa pessoa, como ela conduziu a sua vida diante de Cristo.
há somente um julgamento onde estarão presentes salvos e perdidos, tá? O fato de já estarmos salvos, isso é importante nós entendermos, tá? Que o fato de já estarmos salvos em Cristo não retira a necessidade de comparecermos a um julgamento, tá? Então, nós também passaremos por um julgamento. Os salvos também passarão por julgamentos, porque precisaremos ali ser julgados pelos nossos atos, não para condenação, mas precisaremos dar conta diante de Deus de todas as nossas ações. Bom, seguindo, meus irmãos, vemos aí a insegurança dos ímpios, né? O Salmo 73, né, ele nos apresenta que os ímpios parecem sempre serem não julgados ou passam impune diante dos seus crimes, né? Isso, Asaf sentiu isso, né? E esse foi o motivo pelo qual Asaf compôs o Salmo 73, né? Foi a inveja dos ímpios e a indignação por suas prosperidades, porque Asaf via que os ímpios prosperavam, que os ímpios se davam bem, que não acontecia nada com eles, né? E até o dia que Asaf entrou então no templo e viu o fim de todos aqueles que cometem impiedade. Os ímpios falam contra Deus e contra os homens. Como é possível que eles ainda prosperem e vivam tranquilos? É a pergunta do salmista. A conclusão do salmista é que não vale a pena o caminho, desculpa, é que não vale a pena o caminho da santidade, não existe justiça, né? Porém, só é possível chegar a essa conclusão olhando para a vida na perspectiva humana, sem considerar a revelação de Deus, tá? E quando Asaf entra, então, no santuário, ele atinou para o fim dos ímpios. Aí Asaf teve uma segunda conclusão. A primeira conclusão de Asaf foi que não adianta ser santo e ser justo, né? Não há justiça, porque se os ímpios prosperam e se dão bem, né? Então não vale a pena. Mas quando ele entra no santuário, então ele percebe o fim dos ímpios. Então Deus os coloca em lugar escorregadios, tá? Os ímpios possuem, então, uma insegurança ilusória. Os ímpios, nas suas iniquidades, nas suas injustiças, parecem que estão se dando bem, e isso é pedra de tropeço para eles, porque eles se sentem seguros numa coisa ilusória, numa coisa mentirosa, né? Para os dias de hoje, numa fake news. Mas o fim deles, Deus os coloca, então, em lugares escorregadios e eles se darão mal. Com isso, Asaf entende que existe um propósito justo, né? Há um propósito para o justo e um para o ímpio, né? Há um propósito justo para o ímpio. O ímpio receberá a sua, será julgado pelos seus atos ímpios e injustos. Então, se fará justiça também para os ímpios. Eles pagarão pelas suas impiedades. O grande dia do julgamento, o grande julgamento, né? Esse dia também chegará para todos, né? O livro do Apocalipse, ele contém a mais impressionante descrição do julgamento, né, das nações, ou do julgamento da humanidade. Está lá em Apocalipse 20, dos versículos 11 ao 15. Olha o que diz lá. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Esse livro foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, e esse foi lançado dentro do lago de fogo. Apocalipse 20. Esses 5 versículos desvendam, então, o fim do tempo cósmico, e assim, né, encerra a história do mundo. Precisamos, então, aqui destacar alguns pontos simbólicos aqui para a nossa compreensão. Primeiro, o trono branco representa a justiça e santidade de Deus. É um trono imparcial e não está comprometido. Ele não está comprometido, como muitas vezes as cadeiras de juízes deste mundo estão, e com os interesses dos poderosos. Então, as cadeiras dos juízes deste mundo estão compromissadas, estão enlaçadas, né, entrelaçadas com interesses dos poderosos, daqueles que nunca sofrem sanções penais
dos tribunais deste mundo, mas o tribunal do trono branco, ele é imparcial, ele não está comprometido com a injustiça. A cadeira desse juiz não está alinhada com nenhuma ideologia e nem está comprometida com interesses de qualquer poderoso que seja. O aspecto do juiz supremo assentado no trono é suficiente para percebermos que ele não pode ser coagido, pois ninguém pode resistir a ele. Bom, eu lembro de um filme que eu assisti sobre o fim do mundo, né? Mas não é um filme religioso, é um filme, acho que é 2012, todos vocês assistiram, creio, né? E no fim tem um grande magnata russo que ele quer comprar uma entrada numa das naves que vai flutuar sobre as águas que estão vindo sobre a Terra. E ele oferece quantias de quantias, mas ele não consegue comprar uma entrada naquelas naves porque o dinheiro dele já não vale nada, já não consegue nada, né? O dinheiro não pode salvá-lo, então ele morre, né? Não consegue entrar na nave. Assim também aqueles que pensam que poderão coagir esse juiz, que poderão subornar esse juiz. Esse juiz, ele é suficiente, né? O aspecto dele é suficiente, ele é um juiz justo e correto e imparcial. João vê os mortos, grandes e pequenos, postos diante do trono, ou seja, todos estarão diante do trono, grandes e pequenos, né? Não haverá classes minoritárias e nem de maiorais, né? Não haverá separação que distinga um povo de um outro, uma raça de um outro, um gênero do outro, uma cor de outra, né? Todos estarão diante do trono de Deus para ser julgado pelo nosso Senhor. A Bíblia diz que os cristãos terão alguma participação nesse julgamento. Não sabemos de fato como é isso, né? Mas 1 Coríntios capítulo 6, Paulo descreve isso, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, descreve isso, que os cristãos participarão de alguma forma nesse julgamento. Né? Nesse julgamento não existe a necessidade de acusação ou defesa, pois tudo está escrito nos livros. Não adianta alguém querer justificar, mas eu fiz isso porque fulano me provocou. Eu fiz isso, mas eu não sabia que era mal. Mas eu quero aqui... Não tem palavra, porque tudo está relatado num livro, né? E será só apenas lido o livro, né? Onde estará os atos de todas as pessoas. Os crentes também passarão por esse julgamento para dar conta daquilo que fizeram por meio do corpo, bem ou mal, né? Não serão condenados, porque eles já estão salvos, mas eles também prestarão contas dos seus atos. As obras não são, de forma nenhuma, irmãos, base para a salvação ou condenação de ninguém, tá? O que decide é o nome estar ou não, tá? No livro inscrito, no livro da vida, tá? Ou no livro onde está o nome dos salvos. Aqui nós devemos lembrar não somente a eleição, aqui nós lembramos de fato, não somente da eleição, mas também da redenção providenciada por Cristo. Então, se o nome não está lá, a pessoa automaticamente já está condenada. Quem não tem o nome nesse livro será lançado de forma definitiva no lago de fogo. Há uma função para as novas obras desse juízo, né? Isso é muito claro quando nós lemos aí o livro do Apocalipse, nessa parte do capítulo 20, há uma descrição clara das funções, né? Bom, concluindo essa parte do juízo, o dia do juízo será o dia da retribuição. Será o dia onde os salvos desfrutarão a recompensa por confiarem no seu Senhor, e os ímpios receberão a punição por sua rebeldia. Sempre houve, meus irmãos, uma dúvida dos fiéis com respeito à justiça divina. E Deus responderá, ou responde à igreja, nessa forma. Veja só, nós sempre ficamos com dúvida, Senhor, mas por que isso? Como Asaf, como Abacuque, né? Nós também questionamos, Senhor, por que os infiéis prosperam? Por que os ímpios nunca são julgados? Por que morrem apenas os bons, os ruins não? E a resposta do Senhor é: eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória ao nome do Senhor, meus irmãos. Por mais que nós não compreendamos as coisas dessa vida, as injustiças dessa vida, por mais que nós não compreendamos como, por exemplo, no nosso país,
os tribunais de juízes só instalam leis injustas, só defendem perversos, só fazem injustiças, corroboram com o mal. Muitas vezes nós questionamos, Senhor, mas por que isso? Esse versículo é uma tranquilidade para nós. E então nós veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Maranata, oh glória. Malaquias diz isso. A Bíblia, meus irmãos, não diz aqui se faz, aqui se paga. Ela diz o que se planta, se colhe. Isso nós devemos levar em consideração. Uma boa semana a todos ainda não, viu? O destino eterno dos homens, né? Após isso, então, após o julgamento, veremos aí o destino eterno. Não é um destino passageiro, não é um ciclo como defendido pelo espiritismo kardecista. Não é como os ateus que dizem que ponto, acabou. Não, há um destino eterno para os ímpios e há um destino eterno para os justos. E por mais que este mundo não queira, o inferno é uma realidade, tá? A Bíblia fala sobre o inferno, Jesus fala sobre o inferno. Me lembra aqui de novo, né? Hoje eu estou bem hollywoodiano, né? Me lembra aqui de um filme do Arnold Schwarzenegger, O Sexto Dia, onde numa conversa, né, com Gabriel Byrne, que faz ali o personagem de Satanás, sobre uma frase que ele diz assim, olha, o que eu mais gosto do ser humano é que eles não acreditam em mim, eles não creem que eu existo. E com isso eu posso fazer todas as minhas obras. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Bom, o ser humano que não crê em Satanás, né, não acredita na existência de Satanás e nem acredita que o inferno é real, ele é sempre pego de surpresa. Ele deixa de conhecer de fato, né, as verdades do Evangelho. Ele rejeita as verdades do Evangelho, nem quer conhecer, ele rejeita. E com isso, ele vai caminhando ao inferno passo a passo, mesmo ele não crendo no inferno, porque o inferno é uma realidade. Jesus repetiu e advertiu sobre o inferno. Os textos de Mateus 5, 27, Mateus 23, né, estão claros. Negar a existência do inferno é, portanto, rejeitar a autoridade de Jesus. Aquele que diz que o inferno não existe, ele rejeita a autoridade de Jesus, porque Jesus falou sobre o inferno. E é estranho, né? Seria estranho e uma pessoa crer em Jesus ou aceitar o senhorio de Jesus, mas rejeitar o seu aspecto, em outro aspecto, melhor dizendo, os seus ensinos. É a mesma coisa da pessoa acreditar que eu existo e rejeitar os meus aspectos, né? Ou o meu caráter, melhor dizendo. A pessoa não... Bom, me colocando aqui como exemplo humano, viu? Cristo é um exemplo dos exemplos. Tá? Então, retirando os exemplos aqui, voltando, deixando só o exemplo de Cristo, que é melhor. Não dá para a pessoa aceitar o senhorio de Cristo, tá? E rejeitar o seu caráter, os seus ensinos. Tá? É irreal, tá? Não tem como. É algo contraditório. Bom, além do mais, isso seria colocar uma gigantesca falha moral no caráter de Cristo. Sim, se Cristo falou algo que não existe, ele é mentiroso. Então, e a mentira é uma falha no caráter, né? Então, deveríamos, ou deve ser entendido, contudo, que Jesus não quer que as pessoas vão para o inferno. Os ensinamentos de Jesus devem ser entendido que ele não quer que as pessoas vão para o inferno. Então, ele veio para que pudéssemos ser resgatados através da fé nele. O inferno é uma consequência necessária de não aceitar o convite de Cristo para a salvação. Se alguém recusar estar com ele no céu, a única alternativa restante é estar separado dele no inferno. Então, quem nega o senhorio de Cristo, quem nega os seus ensinamentos, e quem nega andar com Cristo, tá, será então separado de Cristo pelo inferno. Né? A última coisa que devemos observar, né, é que a Bíblia distingue, então, entre o estado intermediário e o estado final. O estado intermediário é a separação do corpo e da alma. Quando nós morremos, estamos separados do corpo e a alma. É o estado intermediário que acontece, né, depois da morte. Mas, antes da ressurreição do seu corpo, a Bíblia ensina que tanto os crentes quanto os incrédulos experimentarão uma ressurreição no corpo. Este estado intermediário não é o purgatório ensinado pelo catolicismo romano,
mas é a existência ou não do céu com Deus para os cristãos, ou o inferno, né, ou no inferno excluído com Deus, para os incrédulos, no caso. O estado final é a existência dos crentes no novo céu, na nova terra, após a ressurreição, e para os descrentes, a existência no lago de fogo, que é o inferno depois da sua ressurreição, tá? Então, depois que os ímpios ressuscitarem, serão lançados no lago de fogo, que é o estado final deles. A diferença entre o estado intermediário e final é que durante o estado intermediário a pessoa não terá ainda o seu corpo ressuscitado. E no estado final, todos terão o seu corpo ressuscitado. O estado intermediário para os perdidos não é tecnicamente o inferno, né? Também para os salvos não é o estado eterno, o paraíso eterno. O inferno é o lago de fogo após o retorno de Cristo, é o último julgamento. Contudo, os aspectos do inferno que previamente discutimos como verdadeiros, tanto em relação ao estado intermediário, como a relação ao estado final dos perdidos. Bom, sintetizando aqui, meus irmãos, existe uma diferença, então, quando nós morremos. Quando nós morremos, sofremos aí a divisão, né, ou a separação do corpo com a alma, e no final de todas as coisas, após o julgamento, né, diante do trono branco, haverá, então, o estado eterno. Para os salvos, com Deus. Para os ímpios, no lago de fogo, no inferno eterno. Bom, a esperança, né, e da eternidade, o destino dos salvos. Então, depois do grande dia do juízo, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com as Escrituras, os salvos habitarão no novo céu e na nova terra, que será conjuntamente recriada, né? No estado atual, as almas das pessoas que morreram com Cristo estão na presença de Deus, desfrutando do paraíso, né? Para todos aqueles, isso é muito glorioso. O cristão, ele sabe que quando morre um ente querido, quando morre alguém, a pessoa está com Cristo, né? Não ainda na eternidade, mas no seu lugar de descanso provisório, né? As almas dos salvos devem descansar até o último dia, quando ela, então, de fato, ressuscitará para a vida eterna, tá? A Bíblia diz que haverá uma grande renovação que acontecerá no futuro, tá? Conforme diz Apocalipse 20, né? Nós viveremos um novo céu e nova terra, onde não haverá mais choro, mais dor, nada que nos faça sofrer, porque todas essas coisas são passadas, né? João viu numa visão o cumprimento disso, né? Apocalipse 21, João viu um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Após todos os cataclismas narrados no livro do Apocalipse, quando Deus exercer sua justiça sobre o mundo decaído e julgar todas as pessoas, ele renovará a sua criação, criando novos céus e nova terra. Esta é a grande expectativa do povo de Deus, meus irmãos. Tá? Vida eterna, né? Ela não é uma recompensa que pode ser adquirida pelo homem, mas é dom gratuito de Deus. Ela não é uma coisa, mas uma pessoa. A vida eterna não é uma coisa, mas uma pessoa. A pessoa do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso. A vida eterna não é possuída por aqueles seres humanos que não têm o Filho de Deus como seu Salvador, mas ela é possuída por aqueles seres humanos que o têm, conforme 1 João. A vida eterna não é possuída por aqueles seres humanos que não creem no Senhor Jesus, mas ela é possuída por aqueles seres humanos que creem nele. A vida eterna não é possuída por todos os seres humanos, mas somente por aqueles seres humanos que pessoalmente experimentaram íntima comunhão com o Senhor Deus, aqueles a quem o Senhor elegeu, aqueles a quem ele predestinou, os eleitos. A vida eterna não é dada para todos os seres humanos, mas somente aqueles a quem Deus o Pai elegeu, né? Aqueles a quem Deus o Pai deu. Né? A vida eterna não é dada para todos os seres humanos, mas somente aqueles que foram ordenados para a salvação, né? A vida eterna não é para todos os seres humanos, mas somente para aqueles que são ovelhas de Cristo, nosso Senhor. Arthur W. Pink disse: crer não é a causa de um pecador obter a vida eterna ou a vida divina, né? Antes é o efeito de tê-la. O fato de um homem crer é a evidência de que ele já tem a vida divina dentro dele. Louvado seja o Senhor. O livro do Apocalipse é o outdoor de Deus, né? Anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vinda de Jesus, sem demora, mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vida eminente com o seu Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora,
Cada geração deve estar desperta, como se a vinda do Senhor estivesse às portas, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes nesse texto, citando aí Mateus 24. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a estar pronto para o retorno glorioso, né, dele, e possamos, então, subir com o nosso Senhor e desfrutar da vida eterna ao seu lado para sempre, sempre e sempre. Por isso nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um feliz Natal e um 2021 cheio de bênção do Senhor, na bênção do nosso Deus, o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe você e sua família, que abençoe a sua igreja, né? Que o Senhor nos ajude a entrar no ano de 2021 mais crentes, mais fiéis ao Senhor, e possamos tirar as lições deste ano e aprender com os erros que cometemos esse ano, para que 2021 possamos viver mais íntimo, uma íntima comunhão com o Senhor, porque o dia glorioso está se aproximando, o dia da vitória, né, está se aproximando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Deus em Cristo abençoe você. Amém.